E aí, galera, tudo ótimo? Agora a gente vai pro encaminhar pro final, né? Eu não sei como que eu vou nomear esse recorte final. Talvez, sei lá, lutas sociais. Porque a gente vai basicamente do FGTS, INPS, essas paradas aí de que tem referência principalmente coisas que surgiram na ditadura militar. Falar sobre o novo sindicalismo, né? Que é isso, né? Como assim? Vai surgir ali com o PT depois. E a gente vai falar dos trabalhadores rurais também. E também tem o. A gente vai falar um pouco dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores, etc. Dos amarelos, essas coisas. Só que eu não sei como que eu vou chamar isso, né? Porque é algo bem abrangente, mas esse vai ser mais o foco, né? Bom, a gente continua mais ou menos da parte que a gente estava, que a gente estava no Vargas, né? A gente falou de direitos do trabalhador, Vargas. E bom, a gente lembra que o Vargas ele fez a CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas. E a gente lembra CLT, pátrio, altos direitos, né? Direitos, tem que pôr no plural. Só que assim, a CLT, como a gente disse, não era perfeitamente boa. Tinha a contradição do Vargas. E dentro da contradição tava que as pessoas, dentro da própria CLT, ela dizia o seguinte, que era proibido a organização dos trabalhadores, então era proibido a realização de greves. E os sindicatos, eles só poderiam existir se eles fossem regulamentados, então eles tinham que passar ali dentro do estado e tal, eles vão fazer parte do Ministério do Trabalho. Só que assim, não adiantou muita coisa. E daí a gente vai ter que no período entre Vargas e a ditadura militar, a gente vai ter uma forte luta pelos direitos dos trabalhadores. Então a gente vai ter, os caras ficaram, né, pé da vida. Então a classe ela não se deteve diante das restrições que o governo impôs. E durante o governo Dutra, né, que é entre 46 e 51, que é logo após o Vargas, né, Vargas vai até 45, a gente vai ter que a classe operária retoma vigorosamente as lutas em defesa de seus direitos e interesses. Então E foi um período marcado por muitas greves, né? Que eram reprimidas fortemente pelo Estado. Claro, a gente vai ter que. Vai ganhando um caráter cada vez mais populista isso. É, essa luta é um período, né? Que vai de 45, 46, né? Até 64. Que os trabalhadores, eles lutaram muito por seus direitos. Então eles conseguiram, por exemplo, o 13º salário, um reajuste fiscal de 80%. E isso ocorre entre o período, né, Vargas e militar. Só que a gente vai ter algo legal, mais ou menos, né? Que a gente vai ter vários problemas, né? Que assim, qual que é a questão? Quando a gente começa a ditadura militar, né? 66, a gente tem o governo está tendo que lidar com problemas de inflação, né? Então, para justificar a inflação, né, justificar o que tinha que controlar a inflação, o governo ele vai passar a definir os reajustes salariais. Então, assim, quem define o reajuste salarial agora é o governo. Então, né, isso não é uma coisa muito legal para o trabalhador. E dentro disso, né, dentro desse reajuste e tal, etc., o governo ele cria o FGTS, que daí entra, né,
a pergunta em que contexto surgiu o FGTS e o NPS. E aí agora a gente vai mais tranquilo, né? Passando pelo contexto e tal, como que foi, né? Sai contextualizando do outro conteúdo para esse. A gente vai ter um FGTS. O que significa FGTS? É o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Que é como que ele funciona, né? Ele basicamente ele funciona para ter uma estabilidade, né? Que o empregador vai lá e você paga 8% do seu valor mensalmente, vai para uma conta bancária que é do governo, que você só pode acessar essa sua conta, né, essa conta ali, se você for demitido sem justa causa, morrer, você daí não acessa, né? No caso é meio complicado. Ou se você for comprar uma casa própria ou você ficar doente. Então o FGTS ele serve para essas causas principalmente. Só que percebe que assim, demissão, morte e doença, você fala assim, faz sentido, né? Você ser demitido porque você vai ficar sem salário, então tudo bem. Morrer porque, bom, é o seu dinheiro, então alguém vai ter que pegar o seu dinheiro, né? E você ficar doente, você não vai conseguir trabalhar nesse tempo, você vai recebendo um salário, né? Tá, o que tem a ver comprar casa, né? Comprar casa é meio esquisito, porque não tem muito a ver. Justamente porque o FGTS, ele não foi feito por membros do proletariado. Não foi tipo uma reivindicação popular. Foi uma maneira do governo de tentar acalmar os ânimos. Só que é claro que ele ia puxar para o seu lado. E se a gente pensa governo militar é um governo de elite. E a gente vai ter que algumas pessoas próximas do governo, elas falavam, ó, deixa para comprar casa própria. Qual que é a ideia disso? Grandes construtores civis, eles conseguiriam continuar vendendo casa, né? Você vai continuar vendendo casa própria, você vai ter que continuar vendendo, você pode vender terreno, você pode vender material de construção, tudo. E assim que, por exemplo, a Odebrecht cresceu muito, com essa possibilidade de ter a compra da casa própria. Mas o FGTS, ele não surgiu do nada. Antes do FGTS existia a estabilidade decenal, né? Vi errado. A estabilidade decenal era um direito, estava na lei, que você não podia demitir ninguém que estivesse, no mínimo, né, 10 anos de empresa. Tem 10 anos de empresa, você não pode demitir mais. Então, assim, a ideia era, olha, a gente tem que conseguir demitir mais pessoas, né? Porque senão não movimenta. Pessoas que estão ali 15 anos, eu não consigo mais demitir. Para trazer pessoas mais jovens e etc. Então a gente tem que poder demitir, só que se a gente tirar essa lei do nada, vai ter muita greve, reivindicação, etc. Então a gente vai criar o FGTS, que daí, eles vão ganhar um dinheirinho. Só que o dinheiro que eles vão ganhar, eles que dão. O governo pega o dinheiro deles, pega sempre, todo mês, 8% de salário, para caso ele seja demitido ou ficar doente, né? Porque morreu, né? Pega o dinheiro de volta. Mas se ele ficar doente ou ele for demitido, ele vai poder ter acesso ao dinheiro dele. Esse dinheiro que ele tem acesso é dele. São os 8% que ele foi contribuindo por todo esse período. Assim, é bizarro, né? Não é um dinheiro do Estado. O Estado não te dá nenhum dinheiro. É o seu dinheiro que ele pega, guarda, fica esperando você precisar. Quando você precisar, você pode ter acesso. Enquanto você não pega esse dinheiro, o governo usa para financiar a construção civil, principalmente, ou para fazer outros empréstimos, etc. Então o governo lucra com seu dinheiro e daí ele te devolve só se você ficar doente ou for demitido, sem justa causa. Então assim, é meio até que bizarro. E daí quem tira vantagem disso
é o dono da empresa, porque ele pode te demitir, qualquer empregado, à vontade, e contratar outros com salário menor. Então, assim, o banco ganha dinheiro, o empresário ele pode te demitir sem problema nenhum. Só você que se dá mal na história, né? Você é demitido e perde o seu dinheiro. Se você não for demitido, você não ganha o dinheiro. Mas você sendo demitido, você não tem emprego, né? Então, assim, para você ganhar parte do seu dinheiro, você tem que ser demitido. É basicamente isso que o FGTS é. Então, assim, a gente vai ter também o Instituto Nacional da Previdência Social, que a gente, né, eu vou voltar um pouquinho mais, eu vou voltar pro CAPS, né, o CAPS, deixa eu ver aqui, CAPS. CAPS é a Caixa da Aposentadoria e Pensões, né, que basicamente funcionava como foi a base da aposentadoria, né, surgiu em 1923 e basicamente era algo de um sistema privado, né? E basicamente funcionava assim: as pessoas iam depositando seu dinheiro, pá, e elas depositavam algum valor, e quando elas, sei lá, acontecia alguma coisa, como por exemplo, ela se aposentava, né? Por tempo de serviço, invalidez ou velhice, eles iam receber, né, o dinheiro, esse dinheiro que era pago, né, que os funcionários pagavam, ele ia receber, né, uma taxa, uma porcentagem do salário era destinado para esse CAP, né, e daí ele ia receber basicamente o que eles pagavam, né? E daí você ia ter, por exemplo, pagamento de custa funerária, assistência médica e a aposentadoria em si. Né? Isso é a base para o sistema previdenciário, só que ele não era universal, né? Vamos assim dizer. Ele não era para todos os trabalhadores. Eles eram só para trabalhadores de uma iniciativa privada. Então, só quem fazia parte, sei lá, vamos supor, quem trabalha na Vivo. Só quem trabalha na Vivo tem CAPS. No início surgiu, né, os ferroviários, que eram talvez a classe mais importante do Brasil e mais influente. E daí, em 1930, a gente já tinha 47 CAPs, né? Os CAPs são muito importantes. Eu tô falando dos CAPs, não tá nem aqui, por exemplo, tá antes, porque os CAPs, eles são importantes para entender como já existia essa concepção também. O governo, ele não inventou a roda, ele se reaproveitou dela. Ele pegou essa ideia de CAPS, é claro, fez algumas adaptações e só usou porque viu que aquilo dava certo, né? E dava lucro. Então ele vai pensar, ele vai copiar, basicamente. E ele vai fazer isso juntando alguns sistemas, né? Mas vamos ir pro governo agora, né? Passamos do CAPS e vamos pensar o que o governo pensar. O INPS é o Instituto Nacional da Previdência Social, também surgiu em 66. Ele ele era vários institutos, então ele junta todos esses CAPS, essas coisas assim. Ele junta. Ele passa a funcionar como todos os institutos de aposentadoria e pensão que existiam, né? Ele centraliza. Então, eles centralizam no INPS, que antes a gente tinha os IAPs, né? Que eram os institutos de aposentadoria e pensão, só que eles vão tudo centralizar no INPS. Então, sei lá, a Vivo tem um IAPS. A Claro tem o IAPS. Não, vamos juntar tudo e formar o INPS. Só que o INPS, ele não era só sistema previdenciário, né?
previdência e tal. Não, ele também previa a saúde, então ele era um pouquinho mais completo, ele juntava mais coisas. Então ele tinha dentro dele todas as contribuições previdenciárias. Então, trabalhador do comércio, da indústria, serviço, todo mundo. Claro, no começo só quem tinha carteira de trabalho e previdência social, né? Que é carteira de trabalho, a gente chama assim, a CTPS, teria acesso à medicina curativa. Então, a gente não ia ter autônomo, doméstico, rurais, eles não poderiam usar o médico. Então, o que a gente tem hoje de SUS fazia parte disso, né? Então, para você acessar o que hoje é o SUS, né? O médico de graça, que não é de graça, né? Mas o médico público, você tinha que ter uma carteira de trabalho. Se você não tivesse, você não tinha acesso. Então, só que depois da década de 70, você só precisava contribuir, né? Você precisava contribuir com a Previdência. Não precisava ser trabalhador formal, não precisava ter carteira de trabalho. Você tinha que só pagar o seu INPS, né? Sua taxa do INPS. Né? Ainda não era INSS, mas você pagava essa taxa do INPS. E, bom, a gente vai ter que também, né, dentro disso, a gente vai ter uma uniformização dos benefícios. Ou seja, todo mundo, independente do cargo que fazia, ia ter os mesmos direitos. Ia receber aposentadoria e tinha lá o médico e mais algumas coisas. Mas, principalmente, todo mundo ganhava aposentadoria. Mas assim, você para pra pensar, você tá olhando o INPS e parece legal, né? Pô, o Estado tá te dando saúde de graça, ele tá te dando aposentadoria. Ele tem que ter algum interesse nisso. Ainda mais se a gente tá pensando no governo militar, né? A ditadura militar não é um governo feito para a população. Se fosse um governo populista, até poderia ser, mas não é. Então assim, qual que era a ideia do governo? A ideia é que se você não tem saúde, né? Vamos pensar, você tá lá com teu braço quebrado, você não trabalha. Se você não trabalha, você não rende, né? Você não gera lucro. E se você não gera lucro, então você está trazendo prejuízo para você mesmo, porque você não tem renda, e você traz prejuízo para o dono da empresa, porque daí ele não vai ter quem trabalha para ele, porque ele não tem quem trabalhar para ele conseguir ter lucro, e não tem quem compra o produto dele, né? Porque você não tem dinheiro para comprar. Se você não consegue ter dinheiro para comprar, ninguém compra. Não comprou, não tem lucro, não vende. Se não vende, eu não vou fazer mais. E se eu não vou fazer mais, o que eu vou fazer? E daí você vai ter problema na economia, a economia fica... Então a ideia é o quê? Vou fazer o INPS, né? Para que o trabalhador consiga ter ali acesso à saúde, consiga continuar trabalhando, ter um maior rendimento, ter um maior lucro, daí o trabalhador lucrando, tendo sua renda e dando lucro para o empresário, você vai conseguir ter uma economia se desenvolvendo e indo show. E é claro, tem a questão de você centralizar, você ter o controle, né? O Estado conseguir ter um controle melhor de toda a previdência e do sistema de saúde. Então ficava melhor para o Estado essa ideia também. E também para conseguir... Era uma tentativa de solução para a crise política, financeira e organizacional que a Previdência vinha enfrentando desde o final da década de 1950. Porque você para pensar... Previdência não é uma coisa simples. Se você tem várias previdências separadas, cada sistema previdenciário tem que funcionar muito bem. Se você tem só um sistema previdenciário, é um sistema que tem que funcionar muito bem. Então fica um pouco mais fácil de tentar, claro, pensando como um Estado, né? Fica mais fácil de organizar, gerenciar, evitar crises políticas, né? Você vai ter essa troca e tal, questão ideológica também, financeira e organizacional, né? Financeira para não dar prejuízo para ninguém
e organizacional para conseguir, né, não tá esquecendo de alguém ali, fazer algo mais certo, né, que funcione. Então a gente tem o INPS, né, INPS e o INPS e FGTS. Então essas são as duas principais criações da ditadura militar, né? O INPS hoje vai ser o INSS, né? INSS, que significa literalmente INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Eu tinha esquecido da F11, agora que eu vi. Assim, então assim, a gente tem o INSS, a gente tem o SUS, né? Vai ser um pouco. E a gente tem o FGTS. Então esse é basicamente o foco principal, né? De toda essa questão previdência. Que são assuntos que até hoje são complicados, mas que entra mais nessa parte organizacional, nessa parte lógica de como vai funcionar. Mas não é exatamente a parte assim, luta, direito e tal, que nem a gente estava vendo antes. Só que agora a gente vai ver uma questão de luta, né? A ditadura militar criou o INPS e o FGTS, mas, assim, se tem alguns lados ruins nisso, ninguém vai ficar de boa, né? E a gente lembra que a ditadura militar vai passar por crises econômicas, né? Então, é claro que a gente vai ter greve, uma paralisação, etc. Só que como que isso aconteceu, né? E é aí que vem o novo sindicalismo, né? Que surge no final da década de 70 no Brasil, na região, né, do ABC Paulista. E é claro, se difundiu por todo o país. Você lembra que eu falei lá no começo, no primeiro vídeo, que as maiores greves ocorreram em São Paulo, justamente porque lá era o centro industrial? Não ia ser diferente no novo sindicalismo. É claro que as greves iriam começar e ser forte em São Paulo, porque ali é o centro da indústria. Então a gente vai ter o ressurgimento de centrais sindicais e partidárias justamente em São Paulo, né? E o que elas queriam? Melhores condições de trabalho, salário, autonomia sindical. Essa autonomia que foi tirada lá pelo Vargas. E como que eles queriam fazer isso? Com paralisação, greve, manifestações pacíficas, né? Algumas vezes não tanto, mas geralmente buscar através de greve e paralisações reivindicar esses direitos, da mesma forma que era feito lá no começo do século XX, né? Que a gente teve para conseguir, por exemplo, férias, proibição do trabalho infantil. É algo muito similar, por isso que é um novo sindicalismo, porque ele é muito inspirado nesse sindicalismo que existia, só que ele está em um outro momento, e é claro, ele se inspira em algumas coisas diferentes, ele vai funcionar de um pouco diferente. E isso, é claro, é dentro do regime militar, e era contra o regime da época, e a grande parte, né, não dá pra dizer que eram todos, mas tipo 90%, eles eram a favor do fim da ditadura. Então assim, a ideia não era só reivindicar por direitos dos trabalhadores, era reivindicar também direitos sociais, questões sociais. E nesse caso seria o fim da ditadura, né, a volta da democracia. E é claro, é nesse período que surge o Partido dos Trabalhadores, o PT, kkk, né? Que, claro, né? Faz sentido, pelo menos nessa época, né? O PT ele acaba passando por transformações nos últimos anos, mas o PT, quando surge como um movimento dos trabalhadores, que fazia um movimento de greve, paralisação pelo país, né? Se lembrar, era proibido ter outros partidos no período. Então, só da existência do PT já era uma maneira de criticar a ditadura, né? Então, além das greves e tudo que o movimento fez. E a gente, se pensar, né? Nesse período, o líder
do Partido dos Trabalhadores não o líder do Partido dos Trabalhadores, né, mas que a gente vai ter muita associação, que é o Lula. Ele é o líder dos sindicalistas do ABC Paulista, né? Ele vai liderar muito das greves, justamente, né? E daí tem essa associação, vai acabar, né, depois sendo presidente pelo PT. Mas dessa época, ele acaba sendo preso, inclusive, numa das greves, né? Porque meio que não podia, né, fazer greve, daí você faz uma, você provavelmente vai ser preso. E é o que acontece, né? E a gente vai ter que, não só os trabalhadores, né? Não só a parte do partido, né? Não só metalúrgico, essas coisas. A gente vai ter outros setores que vão aderir, né? Que vão começar a fazer parte desse movimento sindicalista. Então, quando começa nessa década de 70 a juntar pessoas, justamente porque por criticar mesmo a ditadura, problemas sociais, a gente vai chamar de novo sindicalismo. E daí a gente tem que em 1988 a gente tem a Constituição, né? A Constituição, nossa Constituição, né? 30 anos, completou ano passado, que ela vai garantir diversos direitos sociais. Só que garantir direitos não que eles existam, de fato. Eles existem no papel. A gente sabe disso, por exemplo, o direito de brincar. O direito tal. O direito de brincar é algo mais relativo. Mas, por exemplo, é proibido o trabalho infantil. Mas existe trabalho infantil. Então, assim, o que está escrito no papel muitas vezes não entra em prática. Então, assim, isso vai levar a muitas desigualdades sociais ainda. Só que dentro da Constituição, o que ela mais garantia era, por exemplo, a fixação do salário mínimo, abandono de férias, abono, né? Abandono não, né? Abono de férias, ou seja, a garantia das férias, garantia da não intervenção do poder público nos sindicatos, ou seja, o sindicato ele tem autonomia para realizar o que ele quer. O poder público não pode interferir. Então, essa Constituição ela é chamada, né, de Constituição Cidadã, porque ela ampliou justamente os direitos sociais. Só que, é claro, tem a parte de não funcionar e a gente vai plenamente, né, vai ter algumas desigualdades que continuam. E daí algumas das mazelas da sociedade continuam por se perpetuar. Mas, né, como principal aspecto, a gente tem então um movimento, né, o que foi esse novo sindicalismo. Ele vai ser muito influente nessa nova Constituição, né, para a gente ver, por exemplo, esses direitos. Eles estão ali muito por essa luta, por essa briga por direitos que vão acabar aparecendo na Constituição. Então, é basicamente isso que a gente vai ter, né, da parte do novo sindicalismo, né? É só mais um contexto, né? Não é detalhadamente. Ok. Bom, agora a gente vai pro trabalhador do campo. E pô, trabalhador do campo é uma coisa complicada, né? Porque você pensa, não é algo homogêneo, né? A gente não tem como definir trabalhador rural, né? Camponês, trabalhador do campo, tudo igual, né? A gente vai ter pequena propriedade, a gente vai ter média propriedade, grande latifundiário. A gente vai ter também
trabalhadores mesmo, ou seja, pessoas que trabalham para médias e grandes propriedades. Então, assim, é algo muito amplo de possibilidade. A gente tem até os boias frias, né, que são pessoas que não têm um patrão fixo, mas eles trabalham ali, principalmente no período de colheita, plantio. Então, a gente vai ver que, assim, hoje em dia, o trabalhador do campo ele consegue estar muito mais interligado com a cidade do que o trabalhador do século XX. Justamente porque ele consegue ter essa relação melhor, né? A gente tem essa melhoria nas estradas, o avanço da tecnologia, o crescimento das cidades. Então, o cidadão hoje ele consegue ter uma relação, o cidadão do campo tem uma relação maior com o cidadão urbano. Só que assim, a gente sabe da interdependência rural-urbana. Então assim, o campo não vive sem a cidade não vive sem o campo. Porque a cidade sem o campo morre de fome. O campo sem a cidade vai ficar sem educação, sem saúde, sem acesso aos principais, né, desenvolvimento tecnológico e tudo isso aí. Só que assim, se a gente for olhar em questão de direito, avanço de direito, é muito desigual. E assim, muito dos direitos que foram alcançados, que a gente viu tudo agora, todos foram só para o trabalhador industrial, trabalhador urbano. Nenhum trabalhador urbano, praticamente nenhum, se preocupava se era pro trabalhador do campo também. Não. Então não tinha sistema previdenciário para o trabalhador do campo, não tinha férias, 8 horas de trabalho, não tinha nada disso. Era assim, ninguém tava nem aí para eles. Só que assim, como que ocorre, né, a relação no campo? A gente tem que a relação no campo pode acontecer de várias formas, né? Que a gente vai ter a relação entre o trabalhador e o patrão, né? Ou o dono da terra e quem cede a sua força de trabalho. Então essa relação, ela pode ser de parceiros. Então assim, parceiros eles dão uma parte da sua produção como pagamento, né? Então, sei lá, vamos dizer que a minha produção deu 100 sacos de milho. Então, de 100 sacos de milho, eu dou 10 para poder utilizar a terra do dono. Se eu sou um arrendatário, eu pago ao proprietário normalmente um aluguel. Então, vamos supor, olha, eu vou te pagar todo mês R$ 200. Né? Claro, é uma situação hipotética, mas seria mais ou menos isso. Aí você tem um assalariado, que é bem semelhante com o urbano. Então ele tem um contrato, ele vai trabalhar de acordo com o que está previsto no contrato. Então essas são as 3 principais formas, né, de relação entre vender sua mão de obra, né, vender sua força, sua capacidade, e o ser dono da terra, né? E até a década de 60, mais da metade da população, né, tava no campo. Então assim, a gente é engraçado o gráfico de população, né, porque a população rural era muito maior. Hoje a urbana não tem nem comparação, é gigantemente maior. Então assim, mesmo na década de 60, com mais da metade da população brasileira morando no campo, a legislação dos trabalhadores, né, a situação deles era praticamente não alterada. Então assim, não havia uma legislação específica para os trabalhadores. O que valia era uma questão social antiga. Então isso levava os trabalhadores do campo a serem fortemente explorados pelos donos de latifúndio.
Então quem era grande, né, o cara era rico e tal, né, o cara dono da terra, muitas vezes ele explorava o trabalhador, sei lá, criava uma dívida infinita, fazia o cara trabalhar para sempre de graça. E isso é uma exploração que não existia nenhuma proteção. Porque, porque era ignorado. A gente tem então que a luta, né, dos trabalhadores, ele começou a acarretar no crescimento das ligas camponesas, né, que era a organização ali, na década de 40 e 60, com a criação da CNBB e o MST, intensificando os esforços pela posse e uso da terra. Então, assim, era complicado. Um exemplo de como os trabalhadores rurais eram muito para trás, a gente tem que a questão previdenciária, ela foi criada em 1932, né, a previdência ali, o IPS, né, que a gente tinha visto. Só que o INPS, ele só vai ser unificado em 1966, né? O trabalhador rural só vai começar a fazer parte em 1971. Então, assim, 5 anos depois que foi unificado toda a Previdência, o trabalhador rural começa a fazer parte. E nessa época era só o homem. Ou seja, só o homem podia receber aposentadoria. A mulher do campo não recebia, porque ela não considerava como trabalhadora. Então a gente vai ter as ligas camponesas, elas já existiam, só que entre 1940 e 1960, com a criação da Comissão Pastoral da Terra, né, seria a CPT, elas ganham muita força, né? Elas vão ter um prelúdio de mais força. E a gente vai ter a criação da Comissão Pastoral da Terra, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em 1975, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em 1984, a gente vai ter 75 CBB, CNBB e 1974 MST. Eles vão trazer um fôlego a mais para essa luta dos trabalhadores pelos direitos da terra. E o que eu falei da mão de obra feminina, ela era reconhecida ou não como necessária ativa, mas ela sempre teve na linha de frente, né? Então assim, a mulher ela sempre participou do trabalho, mesmo se ela do trabalho e das lutas, mesmo muitas vezes não sendo reconhecida. Então assim, as mulheres, pensa assim, você, né, principalmente para quem é mulher, é mais fácil de entender. Mas para quem é mulher, se já sofre de, por exemplo, um assédio na rua, é algo que existe ainda. Imagina você estar em uma região que o seu vizinho mora a 1 quilômetro de você. A chance de você sofrer assédio, né? Porque a maior parte dos casos de assédio são em casa. Mas se você está a 1 quilômetro do seu vizinho, a polícia é, sei lá, 10 quilômetros, é só na cidade. Como que você não tem, para você se defender, é muito mais difícil. Então a prática do preconceito, de expoliação, né, que é privar de direito as mulheres, era muito mais forte, era muito mais comum. Então assim, a luta das trabalhadoras rurais existe muito também por igualdade, buscar essa igualdade de conseguir ter direitos de fato, não só no papel. Então assim, desde a década de 70, as mulheres participavam ativamente da luta pelo acesso à terra. Nos assentamentos, elas são produtoras rurais ativas, né? A gente pensa lá, assentamento, pessoas tentando, né, conseguir ocupar terras que não são são inválidas, né? Não estão sendo usadas.
tanto no cultivo de solo quanto nos embates com proprietários policiais, e é buscando sempre igualdade de direito. Se a gente pegar o censo de 91, né, até o censo de 91, não era difícil declarar quantas trabalhadoras existiam. Porque muitas delas falavam que eram donas de casa e não trabalhadoras rurais. Elas não se reconheciam como trabalhadoras rurais. Então, assim, para que elas demonstrassem certo o que elas faziam, muitas delas foi pedido, né, para elas declararem justamente o que elas faziam, né, fora da casa. E daí foi visto que elas realmente trabalhavam mesmo fora da casa. Elas eram trabalhadoras rurais. Então, e até hoje, é claro, existe essa luta por direitos. E a gente está tendo isso muito pela produção orgânica, né? Que é uma maneira diferente, né, da que já existe, de monocultura ou de grandes lavouras, que não tem maquinário, não tem veneno, é uma produção mais familiar. Dessa forma, a gente consegue ter uma produção família, assim, e consegue ter uma forma de trabalho diferente, que talvez seja mais igual, né? Consiga, né, gera menos desigualdades. E possibilite que muitos trabalhadores que não produziriam nada consigam produzir algo, nem que seja para si mesmos. Então, é isso, basicamente, falando sobre o trabalhador rural, né? Ele sofreu muito para ganhar direitos. Até hoje é muito difícil para os trabalhadores terem direitos. E principalmente a mulher. E os trabalhadores, né? A gente viu aquela classificação, a gente tem parceiros, arrendatários e assalariados. Parceiro vai pagar da produção, arrendatários vai pagar dinheiro mesmo, e assalariado é um assalariado, né? Assalariado a gente já tem uma noção, porque na sociedade urbana já é assim também. Então eu acho que é isso, né? Trabalhador rural, a gente conseguiu passar quem são eles, quando passaram a ter direito trabalhista e em que contexto as mulheres do campo passaram a ter direitos trabalhistas, né? Eles conseguiram só mais tarde, eles conseguiram ter algo próximo dos direitos do homem. É isso, obrigado.